Saudações, saudações. Podville. Qual é o episódio? 8º episódio da 4ª temporada. É, 8º episódio da 4ª temporada. Não desistimos nunca. Mas tá bem legal essa temporada. Muita gente boa, muito conhecimento. Pô, aprendendo muito. E não posso deixar de agradecer meu parceiro de bancada aqui. Beleza, Gustavo? Tudo bom? Certo, Ivan. Vamos lá, né? Mais um programa, como o Ivan já disse, mais conhecimento, muita história boa, engraçada, e a gente agradece desde já ao público, né, que tá aí nos apoiando, nos assistindo, e falar que o Podville sempre está aberto a sugestões. Mais um programa, né? E o essencial também, né? A gente só consegue estar aqui trazendo esse conteúdo por causa dos patrocinadores, né? Letícia Modas e Juquinha Autopeças. E você? Se você gostou do nosso conteúdo, se curtiu a nossa maneira de trabalhar, a gente fica à disposição, vai passar o contato aqui embaixo. E a gente tem uma cota de patrocínio aí, para a gente poder manter o programa no ar. Tá bom, pessoal? Hoje é uma pauta, um assunto, assim, vai ser uma aula realmente. Porque eu escutei bem pouco sobre o assunto, e o pouco que eu escutei, eu não sabia quase nada. Então, muito leigo, e é um assunto muito importante. E vai ser cada vez mais importante. Vocês vão entender isso agora. Professor Marcos Tavares, como é que tá, cara? Tudo bom? Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Prazer enorme estar com vocês aí. A gente trazer um assunto tão importante na sociedade. Sim. Gustavo, a gente estava conversando aí num local, eu e o Marcos, sobre projetos, ações, e o Marcos me trouxe a questão de prevenção, primeiros socorros, dados, números, tanta informação. Eu tenho até dificuldade para dizer o nome, Marcos. Uhum. Se é autista, pessoas com deficiência. A gente é tão leigo, e a gente também tem essa questão do politicamente correto, né? Porque às vezes tu fala uma palavra, tu não quer ofender, né? Sim. Assim, vamos lá. Termos técnicos. Tu pode falar cego ou não pode falar cego? Uhum. A gente estava na semana Sim, passada na semana falando com um deficiente visual. Eu não sei se eu posso falar. É deficiente? Não, tu não pode chamar alguém. Então, a gente é ignorante nesses assuntos. E eu acho que, ainda mais quando a gente não tem isso na família, né, Marcos? Perfeito. É aquilo, né? Quando a gente não sofre do problema... Você não viu o dia a dia. Né? Não vive o dia a dia, tu... Então, mas é importante que nós, que não temos essa situação na família, a gente entenda. Uhum. E a sociedade precisa entender o que fazer, o que está acontecendo, o que é. Cara, por isso que tu tá aqui, cara, para tu nos ajudar a esclarecer um pouquinho. Claro que a gente vai ter 1 hora de programa, né? Uhum. Mas, cara, tá contigo, cara. A gente tá aí para aprender. Legal, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer enorme o convite do Ivan e do Gustavo para a gente falar sobre esse assunto. As terminologias, elas mudam, né? Antigamente a gente falava pessoas com necessidades especiais. Aí eu também já fui chamado a atenção, pessoas com deficiência. Enfim, são pessoas que de alguma forma precisam, né, desenvolver, ou precisam aprimorar, ou precisam de um atendimento. E a gente começa a observar que na sociedade isso é muito grande. É muito extenso, desde deficiente auditivo, visual, físico, mental, psicológico, e é um processo que realmente a gente acaba... como que eu devo proceder? Eu acredito que as pessoas devem entender, geralmente os pais ou os familiares, que nós não estamos agindo de má fé ou queremos levar ou falar de alguma forma para maltratar ou para xingar, mas a gente tenta se expressar da melhor forma possível. Como a Bíblia fala, Deus sonda o teu coração. Qual é a tua intenção de falar aquilo ali? Então, o que eu trouxe este assunto é para falar sobre assim, um dado importante e uma reflexão. Existe uma lei federal, né, que obriga as escolas a aceitarem pessoas com deficiência, né? Seja com autismo, seja o TDAH, né, o TOD ou qualquer outro transtorno. E essa pessoa tendo laudo ou não tendo laudo. Então, a família quer matricular, a escola ela deve realmente fazer essa matrícula e ter esse aluno lá.
Porém, a pergunta que eu tenho feito, porque tem chego os professores e diretores de escola me perguntando assim, o aluno entra em crise psicológica na escola, ele fica alterado por alguma desregulação, ele se desregulou na escola. A desregulação ela pode acontecer por inúmeros fatores, por excesso de estímulos visuais, auditivos, táteis, né? E ele se incomodou com aquilo que levou a um estado de alteração. Em alguns casos, ele tenta se autorregular, né? Sozinho, às vezes se morde ou fica fazendo alguns movimentos repetitivos para tentar se autorregular. Porém, às vezes ele não se controla. E quando ele se coloca em risco, seja físico ou mentalmente, ou em risco pessoas ao lado dele, o que a gente faz? Essa é a pergunta que muitos professores têm me feito. E em todo lugar que eu vou. Professores, diretores, o pessoal que cuida do pátio. Né? Isso pode ser dentro da sala de aula, tudo. Pode ser na educação física, no ginásio, pode ser na hora do lanche, né? Qualquer lugar. Isso assim, nós devemos entender que nós estamos falando da escola neste momento, mas pode acontecer em qualquer lugar da sociedade. Até porque a gente tem visto cada vez mais as famílias buscando levar seus filhos com alguma deficiência em todo e qualquer lugar como um cidadão, direitos e deveres. Porém, e quando isso ocorre dentro de um shopping? Como é que faz? Então entendemos que quando a gente fala sobre saúde mental, é voltado à área da saúde. Quem é responsável por isso? No atendimento de urgência e emergência é o SAMU, tem os bombeiros, ou militares, ou nosso aqui em Joinville, os bombeiros voluntários fazem esse tipo de atendimento. E a gente vai a hospitais, clínicas. Mas e na escola? Quem que faz isso daí? E quem é a função deste auxílio ao aluno que entrou em crise na sala de aula? Indiferente o motivo, ele entrou em crise. Então isso tem assustado muita gente, porque a escola é obrigada a receber, por uma lei federal, lei 13.146, de 6 de julho de 2015, tem vários parâmetros lá, que fala como deve proceder o direcionamento ao atendimento a este aluno. Porém, o município não está claro. E a pergunta que eu já fiz à Secretaria de Educação de Joinville, já fui lá mais de uma vez, de 2 vezes, conversei diretamente com o secretário, quais são as diretrizes do município quando um aluno vem entrar em crise na sala de aula? Um aluno que tem um laudo médico dizendo que ele tem algumas necessidades específicas. O que a escola deve fazer e o que diretor, professor, o corpo escolar deve fazer quando esse aluno entra em crise? Não tem um protocolo hoje. Olha, até agora eu estou aguardando, deixei meu e-mail, deixei meu telefone, já foi ano passado, eu estive lá umas 3 vezes. Com o próprio Diego? Conversei diretamente com o próprio Diego, na Câmara de Calegari, tá? Só para... Conversei com as pessoas responsáveis na Secretaria da Educação e não, pode deixar com a minha equipe, não, deixa o teu telefone e tal. E estou aguardando até hoje. Mas eu digo assim, eu não sou professor numa escola. Claro. Mas como eu ministro um curso sobre abordagens terapêuticas em situações de crise por desregulação mental, eu dou um curso sobre isso. Quando as pessoas vêm fazer o meu curso, que é essa abordagem, elas falam assim, mas nós não sabemos como fazer. Não está claro? Você concorda comigo que se você vive na sociedade e não existe clareza de como proceder em diversas situações, você vai fazer o que está na sua cabeça. Certo ou errado? Marcos, está certo? Está errado fazer isso? Não sei. Então, eu falei do melhor jeito que eu acredito. Sim. Só que se esse jeito der errado, você concorda comigo que vai aparecer um monte de gente com pedra na mão para te julgar. Então, o que eu tenho buscado para ajudar famílias, escolas, é diretrizes claras no município para ajudar. Não só a escola privada, mas a escola estadual, a escola municipal, que não está claro isso daí. Se tiver algum problema, eu entro em contato com a... Não tem que entrar em contato com a secretaria. Já tem que estar um manual pronto. Isso já tem que estar decorado. As pessoas têm que ter contato. Não é assim, deu problema, agora eu vou buscar, ler o manual, ler o protocolo, ligar para alguém.
O termo que tu usou é desregular, né? Desregulação. Ele se desregulou, quer dizer, mentalmente estou conversando, eu fiquei irritado com alguma coisa aqui, seja com som, seja aqui, isso me alterou, fiquei nervoso, como se fosse um princípio de crise de ansiedade, daqui a pouco começo a jogar esse material aqui. E a preocupação, eu acho que são 3 preocupações básicas, né? A questão de saúde e a questão física da própria criança. Perfeito. A questão física e a própria saúde dos colegas, e a questão física e da professora e da servente da escola, do orientador de educação física, porque se tu não tiveres técnica, se tu não fizer nada, a criança precisa que seja feito algo para proteger ela, né? Os colegas precisam que seja feito algo para serem protegidos. O professor tem que fazer da maneira certa para não se machucar também. Perfeito. E o professor que eu digo, o responsável, né, tem que fazer da maneira certa para também não machucar a criança que está. Então tem várias situações que exigem técnica. Eu acho que eu tô certo, né? Assim, a abordagem física, realmente, a gente parando para pensar assim, o contato físico, ela é a última coisa a ser feita. Realmente eu ir lá, restringir a movimentação dessa pessoa. Vale lembrar que não é uma imobilização, não é ir lá estrangular, fazer um famoso... Eu não vou entrar em questão de artes marciais, sim. Né? Mas assim, fazer um estrangulamento no pescoço, uma chave de braço, chave de ombro. Por que não é recomendado isso? Porque uma pessoa em crise, o incômodo mental, ele sobrepõe a dor física. Então, se você faz uma chave física, nas artes marciais, você dá aquela batidinha para dizer, eu me rendo. Sim. Mas a pessoa em crise, o incômodo na cabeça, no cérebro, é pior do que aquela dor física. Então, ele não vai, ele está berrando, ele está incomodado. E você pode se confundir. Então, não é recomendado que se faça chaves, ou que se trabalhe em pontos, ou que faça estrangulamento, porque o risco de lesionar esta pessoa, que precisa de auxílio, não de punição, é maior. Então, eu já trabalhei há algum tempo dando instrução para a área de segurança de artes marciais, sou formado em artes marciais, como da área da saúde e educação. O que se trabalha na área de segurança é com alguém que está descumprindo as regras, que está vivendo à margem das regras colocadas na sociedade. Sim, outro cenário. Entendeu? Então eu te dou um comando, você não obedece, fala, ó, cidadão, faça isso, obedeça isso. A pessoa, não vou fazer e tal. Escolheu não seguir aquilo lá. Então a abordagem é diferente. Entretanto, quando eu falo para um aluno, faz isso, e ele já não está mais consciente porque essa desregulação está acontecendo, você concorda comigo que ele não está compreendendo o que está acontecendo ali. Por isso que é importante também que a família seja bem sincera com a escola frente à necessidade do seu filho. É um processo. Não estamos falando só realmente lá conter este aluno. Então, uma sugestão que eu dou, né, que deve ter neste protocolo do município é essa aproximação com a família. A família tem que ser sincera. Nós sabemos que muitos pais não querem ter o estigma lá do filho dizer que tem algum transtorno, então omite que realmente ele tem alguma necessidade. Eu entendo essa questão. Sim. Mas no momento que ele omite ou ele não vai e não busca o médico, a sociedade vai ter dificuldade porque não está claro, então vai interpretar que é um aluno que está entendendo e compreendendo todas as regras, todos os princípios, enfim. Porém, não, esse aluno ele precisa de uma situação diferente. Por exemplo, eu tenho alunos com um transtorno do espectro autista, grau de necessidade de 1 e tal, que às vezes eu falo alguma coisa e ele não está me olhando, ele não consegue às vezes manter o foco. Ele tem dificuldade de interação social. Mas eu compreendo isso, então eu tento estimular ele ao máximo, num padrão igual a todos os outros, mas eu tenho que ter essa flexibilidade. Quando um professor não tem essa informação, você concorda comigo que fica difícil. Já é difícil você dar aula para 30, 40 em sala de aula. Agora, entender 40 pessoas individualmente, o professor não consegue fazer isso. Sim. A gente temos que ser coerente. Agora, a família precisa ter essa sinceridade, chegar com a escola assim, olha, meu filho, a gente foi no médico, ele existe um laudo, ele tem essa necessidade. Aí a escola precisa ser orientada a dizer assim, então precisamos compreender a necessidade do teu filho. Tem algo específico?
Toda troca de medicamento, a escola precisa ser informada. Por quê? Porque há uma probabilidade de adaptação com esse medicamento e mudanças de medicamento pode alterar o comportamento deste aluno em sala de aula. Aumenta a possibilidade Da crise, aumentar a possibilidade de crise. Não é uma regra, mas aumenta a possibilidade. Uma noite mal dormida de sono, até nós ficamos alterados. Você imagina uma criança com deficiência. Brigas entre pai e mãe em casa, essa criança se altera, qualquer filho se altera. Então nós temos que entender que dependendo da deficiência, dentro do desenvolvimento psicológico dessa criança, a família precisa ser muito sincera. Por quê? Porque ele vai passar 4 horas, dependendo da escola, se é período integral, mais tempo dentro da escola. E você concorda comigo que só de falar esses poucos princípios, isso acontece toda hora. Briga entre pai e mãe, discussões. Pergunto, a família mudou de casa, mudou de rotina, desregula o aluno, a pessoa com TEA, ela tende a ter essa característica de gostar, né? Não que de gostar, mas dessa necessidade, vamos dizer assim, de ter um padrão de atividade, seguir o mesmo padrão. Então, quando muda aquele padrão, ele tende a ficar incomodado. Então, por exemplo, a escola vai nesses dias, ele se acostuma nesses dias, mudança quando tem um feriado e tal, ele quer ir para a escola porque tem aquela rotina dele. Então, mudou a rotina em casa, mudou uma rotina numa aula de inglês que ele fala, né, que ele faça, em alguma outra coisa, aumenta a probabilidade de ele entrar em crise? Sim. Comportamento entre os amiguinhos, que imagine se criança não vai ter discussão, criança com criança. Aumenta a probabilidade? Aumenta. Frente a isso, por isso que tem a briga de alguns pais solicitando o segundo professor. Que é uma dificuldade, a gente vê em todos os municípios, às vezes, como proceder. E fica difícil, né? Dependendo da necessidade desse aluno, que hoje é ter um professor para 4, 5 crianças com deficiência. Como é que vai conseguir? Inviável, né? Então, assim, é uma jornada que toda a sociedade aí está enfrentando, né? Nessa necessidade. Porém, eu estou comentando só dos fatores que podem desencadear uma crise. Então, todos esses fatores ele pode desencadear. Então nós precisamos estreitar esse laço sincero, porque tem muito pai e mãe que eu sei, eu entendo o grau de dificuldade, né, de atender o seu filho, seja dependendo o quanto ele depende de atendimento, seja em banho, seja em troca, seja que ele use fralda, seja dependendo da deficiência dele. Às vezes o pai e a mãe, na hora que ele deixa o filho na escola, ele quer ter aquele tempo de descanso. Sim. Isso é visível em alguns pais que eles... E nós precisamos que os pais, por exemplo, assim, eles tenham essa aproximação para que a escola, mãe, pai, hoje o filho teve dor de dente e essa dor de dente aí ele ficou bastante incomodado. Então só dizendo que hoje, a escola sabendo essa informação, ele já avisa o professor. Ou o professor fala assim, pessoal, se ele tem característica, vamos dizer, de entrar em crise, pode ser que eu precise do seu auxílio, que se ele viesse desregular, eu vou precisar ter uma logística de como vamos proceder dentro da sala de aula agora neste momento para administrar aquela crise. O que eu digo administrar? Nós temos aí 20, 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula e alguém alterado, berrando, dando soco em cima da mesa, podendo jogar materiais, já houve caso de jogar cadeiras, carteiras. Você concorda comigo que nós estamos falando do aluno com deficiência, mas temos que falar com os demais alunos? Claro. Que vão ficar assustados, eles não estão acostumados com isso. Então, frente a isso, aí entra dentro dessas diretrizes que todas as escolas deveriam ter, como proceder nessa situação. Você concorda que um professor sozinho não vai conseguir. Se tiver o segundo professor, esse segundo professor vai fazer o manejo verbal, que é tentar conversar com ele, tentar diminuir essa irritação, né? E o outro professor vai convidar os demais alunos para a biblioteca fazer uma pesquisa e de forma organizada usar de estratégias para tentar deixar aquele aluno calmo e tranquilo no ambiente, porque em alguns lugares eles usam, faz parte dessa ideia do protocolo, uma sala específica para diminuição de estímulos. Então, se esse aluno está alterado e tem mais crianças, adolescentes, no lado falando e aquele zum ali, ele pode ficar mais alterado ainda. Então, se essa estratégia não está clara na escola, você concorda comigo que o professor, às vezes, não tem o segundo professor, esse professor não sabe como proceder e não tem uma educação inclusiva para trabalhar os demais alunos
quando isso acontecer. Então, se eu não conversar com os demais, quando acontecer, é aquela coisa, vou esperar acontecer para daí pensar o que a gente vai fazer, a gente não tem tempo hábil para isso. E até eu tava conversando com o Marcos antes de começar o programa, né? Tu comentou não apenas a ação, mas a omissão, né? É um ponto importante, né? Eu trouxe aqui alguns pontos da Lei Federal 13.146, que fala assim, ó, artigo 26, parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico e psicológico. Então, meu amigo, tá bem claro que se você fizer algo e não tiver preparado e machucar, você vai responder. Se você se omitir, a lei também falando que é de responsabilidade de você fazer algo. Mas nós estamos entendendo que pelas pessoas que chegam a mim, e a gente vê vários vídeos na internet, a gente tranca a pessoa lá na sala e deixa ela voltar sozinha. Não, a gente precisa de alguém junto com ela. Você imagine se eu tenho uma pessoa em crise psicológica, desregulada, eu tranco ela sozinha numa sala. E se ela começa a bater com a cabeça na parede e se machuca? De quem é a responsabilidade? De quem se omitiu e está ali junto. Eu não estou dizendo que é algo fácil. Sim, sim. É algo bem difícil, mas nós entendemos que a sociedade, infelizmente, né, não está preparada para isso, mas nós precisamos pensar, refletir e achar soluções. Porque assim, falta um pouco de empatia. Ah, mas eu já ouvi essa barbárie. Ah, mas não é meu filho. Eu falei, meu amigo, você não sabe, hoje você não tem nenhum filho, né? Mas amanhã você pode ter um neto que venha ter alguma deficiência. Então, frente a isso, nós temos que olhar com compaixão, com benevolência, com empatia e tentar ajudar, porque é difícil você receber um vídeo. Eu recebi uma mãe fazendo um vídeo do filho dela batendo com a cabeça no armário. Ela falou assim, ó, essa é a 26ª crise que ele está tendo somente hoje. São 26 crises somente naquele dia. E o menino batendo assim, ela falou assim, ó, e eu não tenho o que fazer. E eu vou dizer, essa situação para mim, ela duplica, porque eu tenho 2 filhos que são gêmeos e os 2 são autistas e são esquizofrênicos. Então, assim, agora você imagina, se essa mãe, né, passa por isso desde o início do nascimento do seu filho, convive com isso, já é difícil, você imaginou um professor pegando isso em sala de aula com mais um monte de criança junto. Você concorda comigo? Eu ficaria, eu acho que em certo momento, desesperado em ver uma situação e não saber o que fazer. Ah, imagina. O que eu faço agora? Uma criança se autoagredindo, agredindo outra pessoa. E eu trouxe aqui, se a gente pesquisar na internet... Mas tem cenas chocantes, né? De botar na biblioteca, os professores olhando e... Cara, deixa o cara quebrando tudo. Eu compreendo, porque o que acontece? Hoje, com o celular, se você faz algo e alguém está filmando, em vez de te ajudar, ele vai publicar aquilo para te julgar. Mas poucos vão dizer assim, ó, o que eu posso fazer para ajudar? Tu até me comentou, Gustavo, que a gente tem a impressão, e o Marcos até falou, que enquanto mais pessoas fizerem a abordagem, tiverem capacidade, claro, tecnicamente é melhor do que um só. Mas a impressão, às vezes, do politicamente correto, da maldade, dessa história da rede social para coisa ruim, não para coisa boa, olha lá, 4 marmanjos adultos segurando uma criança, né? 5 segurando um pré-adolescente. Né? Mas enquanto mais pessoas capacitadas e mais pessoas... Claro, que nem tu falou, né? É a última ação. É melhor para todo mundo. É melhor para os 5, é melhor para quem também tá sofrendo abordagem. É melhor para todo mundo, né? Quanto mais pessoas capacitadas, melhor, né? É importante ressaltar que, assim, dentro dessa sugestão de protocolo, que nos cursos eu dou essa sugestão, refletindo, é a aproximação da família, para que a gente possa entender. Segundo, essa educação inclusiva. Você concorda comigo que tem pais, tem crianças com deficiência, que o filho nunca deu uma crise. É um nível de necessidade tranquilo. Mas tem aquelas crianças que realmente entram em crise.
E aí precisa, o pai e a mãe em casa já fazem alguma abordagem seguro de alguma forma, que ele começa a se debater, enfim. Frente a isso, você concorda comigo? Se eu tenho um filho com um grau de necessidade que ele entra em crise e você não tem, se você vê na escola 3, 4 pessoas segurando essa criança e você vê seu filho com deficiência, mas nunca foi feita uma abordagem, vê aquilo, você vai achar que é uma agressão. Porque nunca meu filho precisou por desconhecimento. Então, agora precisa trabalhar uma reunião e uma preparação com todas as famílias de crianças atípicas com deficiência, para começar a falar sobre esse assunto e mostrar, olha, nós temos na escola crianças que às vezes ela está aqui, é bem tranquila, e tem crianças que às vezes ela se desregula e ela se coloca em risco. E existem várias formas de abordagem. E a escola tem que começar a trabalhar agora toda essa logística e o que ela está se preparando para as abordagens. Olha, a gente está preparando nossa equipe para fazer um manejo verbal, para conversar, diminuir estímulos. Nós estamos trabalhando com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, terapeutas, para nos orientar como proceder nesse manejo, nessa conversa, para te acalmar. Nós estamos preparando uma sala específica para diminuição de estímulos. Então a gente tem a tendência a levar essa criança. Ah, mas se eu não conseguir levar essa criança para essa sala para diminuição de estímulo, a escola tem uma outra estratégia de o professor pegar os demais alunos e levar para a biblioteca fazer uma pesquisa. Enquanto isso, um outro professor na sala de aula vai tentar conversar com esse aluno, ouvir ele. Então, mas isso são estratégias e elas estão escritas e toda a escola sabe fazer isso. Porém, não é isso que está acontecendo. Porque quando as pessoas chegam a mim e falam assim, Marcos, eu não sei o que fazer. Se ela fala que não sabe é porque ninguém orientou. Se ninguém orientou, é porque não existe isso. Então, indiferente, hoje a gente está vendo escolas, eu fui agora recentemente em janeiro, em Teresina, no Piauí, uma escola com 5.000 alunos, uma escola particular, fui lá dar curso. Lá nessa escola eu me impressionei. Um psicólogo para cada série. Para o primeiro ano tem um psicólogo, para o segundo ano um outro psicólogo, para dar apoio para os professores e alunos. Terceira série um outro psicólogo. Mais de 40 psicólogos. É um investimento, você imagina. Mas por quê? Porque realmente sabia as necessidades, trabalhar os alunos, o professor, como da forma às vezes pedagógica, trabalhar isso. Então, claro que é uma realidade totalmente diferente. Mas você concorda comigo que eu tenho certeza que existe aqui dentro da nossa secretaria uma equipe, sim, né, que dá esse suporte. Então, assim, interdisciplinar. Eu acredito que isso já aconteça. Mas precisa estar nessas diretrizes. Equipe multidisciplinar orientando como fazer o manejo verbal quando esse aluno entrar em crise. Opa, esse é um dos pontos. Preparar os professores com esse manejo verbal. Ter uma sala, ter um ambiente de diminuição de estímulo. O que eu não posso fazer é pegar esse aluno e levar ele para uma sala que é um depósito. Que está cheio de cadeira, cheio de material, que é... Não, se ele está desregulado, você concorda comigo que se ele pegar essas cadeiras e começar a jogar, ele pode se ferir, ele pode se machucar. Então realmente é uma sala preparada, uma sala... Marcos, mas não é a minha realidade em todas as escolas. Eu entendo, mas nós temos que pelo menos fazer algo. Precisa começar a achar soluções. Nenhuma dessas soluções hoje, pelo que eu busquei, me apresentaram. Eu não quero julgar ninguém, só dizer assim, nós precisamos fazer isso. Eu não preciso, o Marcos está lá para criar com ninguém. Falei, gente, só precisamos fazer porque tem gente sofrendo, professores sofrendo, alunos sofrendo e família sofrendo. Então eu entendo que se um professor às vezes, e eu tenho, tá na internet, saiu no Fantástico, tá aqui, aconteceu, um professor que era policial militar, ele foi fazer um trabalho de professor substituto, o aluno de 15 anos ficou alterado, ele foi fazer uma abordagem, só que a abordagem que ele fez, por ser um policial, ele tem uma abordagem de treinamento específico por uma situação. E ele fez uma manobra que não é... Que é da segurança pública. Que é utilizado na segurança. Só que é aquela chave de ombro, né? Que leva o braço para trás ali. E o aluno, ele se incomodou com aquilo. E ele caiu sentado e essa chave aumentou a pressão no ombro e fraturou o húmero em 2 lugares. Então, assim, eu não julgo porque o professor, esse policial, ele fez da melhor forma que ele conhece. Com certeza, ele não queria lesionar o adolescente. Não, no vídeo ele parece assim, ele colocando as 2 mãos na cabeça. Não foi a intenção dele. Tanto é que o delegado, na entrevista do Fantástico, fala isso. Olha, ele não teve intenção, mas infelizmente, a abordagem que ele fez,
ocasionou aquilo. Então, quando a gente, por exemplo, vai falar o curso, né, quando eu ministro o curso sobre abordagens físicas, eu digo assim, ó, a ideia é restringir movimentos e não imobilizar. A gente pode até usar o termo imobilização, porque acaba restringindo a movimentação, parece que, né? Mas evitar que saia movimento do corpo da posição anatômica que a gente fala, né? Que os braços na lateral do corpo e perna. Por quê? Tudo que eu rotaciono, existe uma biomecânica que pode estar ofertando uma sobrecarga numa articulação, no ombro, no cotovelo, no punho. Ah, e se eu pegar com a mão assim, pode ter uma chave de punho, então eu posso machucar. Então eu preciso ter esse discernimento da onde pegar e como pegar. Para quê? Para diminuir o impacto dessa abordagem. Então nós não queremos, dentro do curso eu falo, nós não queremos segurar ninguém. Por quê? As pessoas que são de origem, às vezes, europeias, têm uma pele clara, qualquer pressão já fica vermelho, alguns já ficam roxo. É normal isso. A gente vê. Então, a gente sabe que se qualquer alguém segurar um pouquinho mais, até um pai segura um filho, já fica um pouco roxo. Então, claro, qualquer contato físico, há uma grande probabilidade de ficar vermelho e ficar roxo. Então, até para não ser uma forma assim, de incômodo, a gente prefere não segurar. Sempre o protocolo é manejo verbal, diminuição de estímulos, conversar com a pessoa, tentar acalmar, tirar o máximo de coisas que estejam alterando ela. Porém, ela pode chegar a um ponto que ela venha se colocar em risco, como já aconteceu o caso de a criança sair correndo e atravessar a rua. E quase foi atropelada. Então, são situações, começou a jogar material, começou a querer derrubar tudo. Se ela derruba uma estante e cair em cima algo dela, pode ferir? Pode. Então, quando nós percebemos, e aqui fala, né, se tiver do direito à educação, artigo 27 dessa Lei Federal 3.156, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, se ela está sofrendo alguma violência que alguém está fazendo a ela, ou ela fazendo contra ela mesma, nós temos que fazer uma ela. Dito que é dever do Estado, da família e da comunidade escolar. Isso quer dizer o quê? Todos nós, querido. Nós estamos envolvidos nesse papel. Mas você sabia que você também está envolvido nessa história aqui? Vocês estão envolvidos. Ah, mas Marcos, eu não sei. Pois é, existe uma lei federal, só que não nos preparou para como fazer essa abordagem. Se não nos preparou, a gente vai esperar acontecer alguma coisa ruim, igual a Lei Luca. Precisou uma criança sofrer para depois o pessoal se mobilizar? Eu acredito que não precisamos chegar a isso. Temos que ter coerência de uma necessidade que está acontecendo. Luca é dos primeiros socorros. Primeiros socorros, que hoje as escolas têm que ter essa preparação. Por quê? Existe um outro documento aqui, deixa eu ver se eu consigo achar com facilidade. Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina. Está aqui, ó. Atribuição do segundo professor. Então tem professores que falam assim, ó, o aluno com deficiência, a responsabilidade é do segundo professor. É dele a responsabilidade, não nossa. Pergunta, quando você deixa o seu filho na escola, você deixa ele sob a responsabilidade de um professor ou da equipe escolar? Equipe escolar. Tá entendendo? Então vamos lá. Política de Educação Especial, Governo de Santa Catarina, tá aqui. Restrições a atribuições do segundo professor. Vou ler. Não assumir integralmente os estudantes da educação especial, sendo a escola responsável por todos, nos diferentes contextos educacionais. Cabe a ele também, como aos outros profissionais da escola, atuar no recreio dirigido, troca de fraldas, alimentação, uso do banheiro, segurança, mobilidade, entre outros, com o objetivo de ampliar habilidades e competências dos estudantes. Educação especial. Todos da escola. Então, não é assim, é o segundo professor, ele está sendo contratado porque ele está ali contratado para auxiliar esse aluno. Porém, se esse segundo professor disser assim, Ivan, precisa da tua ajuda, Gustavo, precisa da tua ajuda. Ah, não, mas eu não estou preparado. Mas deveriam. Você está dentro da escola. É a escola que é responsável. Não é só a obrigação de estar preparado. Por quê? Não fiz nada. Aí o pai e a mãe têm consciência da Lei Federal 13.142 e falam assim, mas espera aí, aqui fala que a omissão também você vai responder. Eu fui omisso. Está entendendo como que é a história? Eu acho que muitas famílias não entenderam essa lei.
E a sociedade não entendeu, né? E a sociedade não entendeu. Então existe com certeza uma lei federal, porém nós temos que se adaptar a isso. Eu não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Eu só estou dizendo assim, ó, indiferente que se tivesse a lei, se fosse o seu filho, você gostaria que fosse bem atendido. Eu queria entrar nesse mérito, Marcos, porque eu vou voltar ao nosso início. Porque às vezes a gente não tem isso na família e não tem próximo, a gente não convive, não dá devida importância. Infelizmente, ser humano, né, a gente tem disso. Mas, e é uma situação que ela não vai diminuir com o tempo, né, Marcos? Não vai. Pelo que acho que a gente estava conversando, esses dias eu estudei um pouco, tem uma progressão nos casos, né, tem aumentado muito. Tanto que esses termos, eu nasci em 79, então eu cursei até o ensino fundamental, até início dos anos 90. Não se tinha essas expressões, essas situações. Tinha aqueles termos pejorativos da época lá, mas autista. O termo autista, tu falaste outro termo antes. O TDAH, o TOD. Bom, eu vou lembrar. Então são termos que não se tinham, então é novidade também, né? Mas essa situação ela veio para ficar, pela progressão dos números. Tô certo, tô errado? Assim, antigamente não se tinha as redes sociais, a gente também não conhecia o que acontecia, né? Muitas famílias tinham vergonha. Atípico. Tinha muitas famílias que tinham vergonha, então, assim, ficava com seu filho dentro de casa, às vezes acorrentado. A gente vê vídeos na internet, acorrentava o filho de forma desumana. A gente viu recentemente uma publicação que a madrasta botou o menino só acho que de roupa íntima numa caixa de água embaixo do Eternite. Ele estava ali defecando sozinho naquele ambiente, não sei se por punição, o que estava acontecendo. Claro, tem forma desumana. Sim. Né? Porém, a gente tem que olhar esse cenário e tem uma tendência de aumentar. Tem um estudo, ao ministrar o curso às vezes nas APAES, eu já vi o comentário assim, que antigamente, né, o levantamento de estudos que acontece mais nos Estados Unidos, se eu não me engano, era de 44 para 1, já falaram que há 38 pessoas vão ser autistas, alguns falaram 33 para 1, mas eu li faz uns 2 anos que dependendo nos números de laudos que tem acontecido no mundo, que são laudados, que algum médico avaliou e chegou à conclusão que essa pessoa tinha algum grau de deficiência, que vai chegar em 2050 vai ser uma média próxima de 5 para 1. Isso é assustador. Porque se hoje uma mãe de uma criança, um pai, é uma criança atípica, não consegue achar consultas médicas, não consegue terapia, fonoaudiólogo, fisioterapia, terapeuta ocupacional, a gente sabe que para o desenvolvimento dessa criança precisa de pessoas qualificadas para instruir, para desenvolver habilidades que ela tem essa dificuldade. Às vezes, uma pessoa que ela consegue desenvolver uma habilidade, a psicomotricidade, de habilidades de arremessar, de chutar, de pular, de correr, uma criança tem uma necessidade de um determinado tempo, às vezes essa criança ela tem uma demora maior para desenvolver essa habilidade e precisa de alguém especializado, com conhecimento, para fazer aquilo lá. Então, se nós tivermos um número maior de pessoas na sociedade, vai ser difícil de atender essa demanda. Frente a isso, para onde que nós estamos indo? Nós temos que parar para pensar, não vou dizer nem crianças que nascem com alguma deficiência. Nós adquirimos, a princípios saudáveis, adquirimos. Então, assim, antigamente o bullying, na nossa época, acontecia na escola e terminava na escola. Você ia lembrar no outro dia. Hoje ele nos acompanha. Porque tá nas redes sociais, o amiguinho manda mensagem. Antigamente você não quer ir para a escola. Por quê? Porque os amiguinhos mexem comigo. Porque chegava em casa, você ia jogar bola, você soltar pipa e não tinha mais contato com aquilo. Você concorda que hoje as pessoas ficam estressadas para receber o plim, 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 para receber mensagens? Então nós estamos perdendo o nosso equilíbrio mental, porque a sociedade está indo para um ritmo. Então nós não sabemos lidar. As telas estão prejudicando a educação com as crianças, estamos ficando despreparados e, alguns termos, né, mais ignorantes ou burro nas nossas escolhas, porque nos alimentamos de coisas não saudáveis. Frente a isso, nós estamos adoecendo. Temos aí síndrome do pânico, ansiedade, depressão, burnout, vários transtornos na sociedade. Então, mesmo
Mesmo tendo nascido, né, entre aspas, saudável. Tipicamente saudável, não temos nada, vamos dizer assim. Então, se há um aumento na sociedade frente a isso, o que nós estamos fazendo? Então já existem estudos que, por exemplo, a mudança na alimentação tem diminuído alguns sinais e sintomas no autismo. Eu estava lendo alguns artigos e algumas pessoas que estudam na área, a diminuição do glúten e lactose diminuiu alguns sinais e a criança conseguiu se desenvolver mais em algumas terapias. Então, frente a isso, é claro, é um estudo nesta área. Medicina. Porém, nós também temos que trabalhar um estudo de como nós vamos absorver, educar e preparar essa criança para se tornar um adulto. Então, eu entendo que muitas famílias buscam terapias porque um dia o pai e a mãe vai morrer. E essa criança, ela vai ser um ser humano. E quanto mais independente ela for, tiver um emprego, ela consegue se virar. Agora, se ela não tiver tratamento, terapias, remédios, enfim, ela vai ficar uma dependência maior. Então, nós temos que, eu não quero de forma nenhum cunho político dizer quem está certo e errado, mas nós temos que achar soluções para ajudar essas pessoas aí. Então, as escolas precisam deste apoio, os professores precisam, a equipe, a família. Então, eu não posso ficar de braço cruzado vendo essa coisa acontecer e tentar dizer assim, pessoal, eu me coloco à disposição para ajudar, mas eu sozinho não consigo. Tanto é que no artigo 13 dessa lei fala assim, ó, a pessoa com deficiência somente será atendida em seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco, de morte e emergência em saúde, resguardando seu superior interesse adotado as salvaguardadas leis cabíveis. Então, quer dizer, se ele não sabe o que está acontecendo porque está desregulado, alguém pode intervir para buscar ajudá-lo. Então, eu preciso te ajudar, se mantenha calma, fica tranquilo, e ele continua alterado, mesmo ele não entendendo, é feito. A equipe, o pessoal precisa estar preparado, essa abordagem para ajudar a ele não se lesionar, a não se machucar. Porém, existem fatores também, que a gente vê e tem vídeos nas redes sociais. Os professores não estão preparados emocionalmente. Então aí falta aquela questão, eu não chamo nem de inteligência emocional, eu chamo de educação emocional, que é o básico. Saber controlar a raiva, a frustração. Então, às vezes, o professor machuca esse aluno nesta abordagem. Também está errado. Aí é uma preparação da equipe. E nós entendemos que muitos professores também estão adoecendo mentalmente dessa sobrecarga, que isso é um outro assunto. Que também não é fácil. Muitos professores estão sofrendo com esse processo aí. Então, a gente consegue perceber famílias, alunos, né, com algum tipo de deficiência, professores, a sociedade. Nós só precisamos se organizar. A sua pergunta antes, Ivan, que eu comecei a responder, eu mudei um pouquinho o foco, vou voltar lá. A quantidade de pessoas para fazer a abordagem. Por exemplo, se eu vou pegar uma pessoa, vou segurar ela pelo braço. Se ela não quer e tenta fugir e eu segurar um pouco mais de firmeza, vai ficar vermelho ou roxo porque ela está indo numa força contrária ao que eu estou impedindo. Estou pedindo para ela ficar, ela vai fugir. Então, por exemplo, acontece, pai e filho, o menino quer mais se jogar no chão, quer ir lá, o pai e a mãe fica do meu lado e segura o seu filho. Se ele segurar um pouco mais de firmeza, pode ficar marcado. Por que as pessoas interpretam que mais pessoas numa abordagem é uma violência? Porque visivelmente parece assim, um coitadinho, pobrezinho, uma pessoa ali que está sofrendo e 3, 4, 5... Para que 5 pegar ele? Parece uma agressão, né? Isso é o que as pessoas relatam, a visão que elas relatam, elas falam esse termo mesmo. Eu falo, querido, nós precisamos entender da seguinte forma. Se eu pegar uma pessoa e segurar de um lado, e se ela segurar do outro lado, agora estou dividindo a pressão feita naquela área para segurar. Se eu pegar 4 pessoas, uma no braço, outra no braço, uma numa perna, estou dividindo em 4 pontos a pressão a ser feita. O objetivo de ter mais pessoas para restringir o movimento é para gerar mínimo de lesão na área que está sendo segurada. E até tu me mostrou o vídeo que a gente estava conversando, ele mostrou o vídeo que eles publicam ali na rede social, até depois ele vai divulgar e quem quiser olhar, fica muito claro na imagem o que ele acabou de falar, que às vezes mais pessoas fazendo uma ação que sabe o que está fazendo, o que é certo, vai ajudar muito mais do que uma que... Por que é difícil fazer uma abordagem física? Quando é uma criança pequena, a gente tem uma técnica de mochilamento, que a gente vai por trás, a gente, né, senta junto com ela, segura os braços na frente do corpo e fica conversando.
Mas essa pessoa tem que ter consciência, por quê? Porque se essa criança, que é pequena ainda, levar a cabeça para trás, vai dar uma cabeçada no seu nariz, vai sair sangue. Então eu tenho que me posicionar de uma certa forma para não levar uma cabeçada. Ela está se debatendo, ela não quer ser segurada. Então se você não segurar as mãos, ela vai te arranhar. Se você não cuidar com a cabeça, ela vai te morder. Marco, mas por que preciso fazer sentado e não em pé? Porque em pé, a chance dela se debater, querer fugir e você ter que gerar mais força é maior. Então sentado, ela vai se jogar para o lado e querer rolar. Então eu diminuo a minha ação sobre aquela pessoa porque ela está no chão. E eu evito problemas de queda. Porque a queda pode ter fratura, pode lesionar. Então, quando a gente vai abordar no curso o porquê de determinadas coisas, assim, agora eu entendi porque eu não faço assim e faço assado. Porque eu estou olhando nos riscos que isso pode acontecer. E existe risco. Não vou dizer assim, ó, abordagem física, quando eu tenho que restringir a movimentação, risco tem. Se uma mãe que segura o filho fica vermelho e roxo, imagine uma criança que está se debatendo, está incomodada com a situação e está se colocando em risco. Então a abordagem, ela existe. Não vou dizer que não existe risco alguém. Só que a gente, ao máximo, busca diminuir o impacto disso daí. E os riscos, conscientemente. Por isso que uma das formas dessa sugestão de protocolo nas escolas é de conversar com as famílias sobre a abordagem, antes de fazer ela. Então, preparar as famílias sobre crise, como ocorre, de que forma ocorre, dentro do ambiente escolar, quais são os riscos que essa criança vai ter. Falar da preparação da educação inclusiva aos demais alunos, ao corpo. É tudo, né? É tudo, é preparar. Mas essa preparação, pelo que chega até mim, não está acontecendo. Isso não é só em Joinville, não, tá? Isso é em todo o nosso país. As escolas não sabem fazer. E não está claro. A gente tem experiências positivas fora? Cases de sucesso fora? Existe, eu não vou falar para você que eu conheço fora do nosso país, né? Às vezes cada país aborda de uma forma diferente. Por exemplo, assim, já aconteceu nos Estados Unidos de um menino de 14 ou 12 anos, ou 11 anos, não me lembro agora, que a mãe pediu ajuda para ajudá-lo naquele momento, veio a polícia, ele se mostrou alterado e deram 4, 6 disparos de arma de fogo no abdômen do menino. Então, assim, não posso dizer para ti como que é feito em cada país, ainda em muitas situações por falta de entendimento, e eu não estou dizendo que é errado, chama-se profissionais da área de segurança, que não é só polícia militar, pode ser agente de guarda municipal, pode ser várias, polícia civil, enfim, mas esses profissionais também vão ter que ter, ou se já tem, um preparo sobre as pessoas com deficiência e as necessidades. Mas é um desafio também para a área de segurança, porque daqui a pouco tem qualquer um dizendo assim, ele comete um crime, eu sou deficiente e está inventando. Claro que vai passar por uma avaliação médica, né, de um psiquiatra para ver se realmente é aquilo ali. Mas é um desafio. Então, assim, muitas famílias não querem ter o estigma de usar um cordãozinho do filho que é autista. Mas, você concorda comigo, se um profissional da área de segurança vê aquilo ali e falou, opa, faz toda a diferença. Esse menino precisa de uma abordagem, ele não entende às vezes o que eu vou falar. Então, é isso que eu, assim, não é criar isso. Não está escrito na testa. Não tem, porque deficiência não é, às vezes não é física, você não consegue identificar que a pessoa tem essa deficiência. Mas, porém, ela precisa de uma abordagem diferenciada. Então, se ela está em crise e você consegue ter uma identificação, opa, calma, vamos dar um tempo. Vamos tirar esse pessoal que está ao redor aqui, vamos tentar acalmar. E uma pessoa fala, ele vai conversando, vai tentando acalmar. É o que tem muitos trabalhos, por exemplo, positivos que a gente vê da polícia, de bombeiros, contra tentativa de suicídio, que eles conseguem reverter a situação. E se trabalha o manejo verbal. E é técnica. Sim. Tem técnica ali, né? Não é da ideia, não é da cabeça do cara, né? Mas esse profissional foi preparado para isso. Então, assim, tem profissionais preparados, mas nós temos que levar este assunto a toda a classe da área da segurança, da educação e da saúde. Uma das coisas que chega até mim é falar assim, precisa ser feita uma abordagem humanizada à pessoa com deficiência. Corretíssimo. Uma abordagem humanizada. Quando essa criança entra em crise, quem é que mais conhece essa criança? Olha só. Hoje a recomendação como é da área da saúde, é a crise, porque a pessoa precisa, né, uma necessidade específica,
Se hoje tem alguma ação de urgência e emergência, é chamado quem? O SAMU. Ou o bombeiro voluntário. Mas dependendo eu não sei o nosso município, o que eu ouvi falar é que hoje é uma ambulância para cada 100 mil habitantes. Então hoje deve ter o quê? Umas 5, 6 ambulâncias? Ou 7 para Joinville? Para atender a população acima de 600 mil habitantes. É muita gente para uma ambulância, correto? Dependendo do dia de acidentes, traumatismo, fraturas. Não chega nunca. Uma ocorrência com uma criança, quando eles vão fazer essa avaliação do nível de necessidade, tá tendo uma crise aqui, e alguém que está com uma fratura exposta, a necessidade é atender essa fratura exposta. Correto? Tem certas ocorrências que pode ser que o SAMU chegue a 15 minutos, 10 minutos, 7 minutos. Mas pode ter dias que pode ocorrer, e eu já presenciei, 1h30 de demora. Numa ocorrência de uma pessoa com uma suspeita de fratura. Certo? Não era crise, fratura. 1 hora e pouco. Frente a isso, a pergunta é: se a ideia é uma abordagem humanizada, quem conhece mais essa criança? O professor que está todo dia com ele ou um profissional do SAMU? Professor. Então por que eu não preparo esse professor para ajudar esse aluno? Eu não estou dizendo que não deve chamar o SAMU. Entrou numa crise, começou a estar alterado. Liga para o SAMU, mas o professor já começa a fazer hoje, a intervenção. Hoje, tu falou do exemplo do shopping. A ligação é para o SAMU. Uhum. A orientação. Sim, a orientação é para o SAMU. Identificou alguém em crise, liga para o SAMU. Liga para o SAMU. Essa é a orientação que eu ouço que a maioria dos professores recebe. Mas nós, eu e Gustavo, a gente está caminhando. É o profissional mais qualificado para isso, que é o profissional da saúde. Ele, acredito eu, conhece e deve conhecer sobre saúde mental. Sim. Não é 190. É que, dependendo do município, depende, a triangulação dos chamados é feita. Então, por exemplo, tem assim, hoje em Joinville está unido lá, se eu não me engano, SAMU, bombeiro, polícia. Então, quando cai lá, indiferente do número, ele já fala, precisa que vai uma viatura da polícia, vai o SAMU lá, vai o SAMU e o bombeiro voluntário para auxiliar nessa ocorrência. Porém, em algumas cidades não tem isso, então é separado isso daí. Sim. Tanto é que às vezes, antigamente, quando não tinha essa junção em Joinville, aparecia 2 ambulâncias, uma do bombeiro, outra do SAMU e polícia, todo mundo junto. Para que tanta gente? É um caso simples. Mas enfim, hoje, graças ao bom Deus, isso já está bem melhor. Mas nós precisamos entender que é o SAMU o profissional mais preparado para fazer isso daí. Mas nós entendemos que, e eu vou dizer para você, que eu já ministrei curso em vários lugares do nosso país. Mesmo profissionais da área da saúde não estão preparados. Sim. Tá? Eu já ministrei para profissionais que trabalham em alas psiquiátricas, que é específico. Não tem esse curso. Quando eu vou numa escola, quando eu pergunto, profissionais que foram formados em enfermagem, técnica de enfermagem, que são da área da saúde, tiveram um módulo sobre saúde mental? Tiveram. Como que vocês aprenderam sobre quando o paciente entra em crise? Que não é difícil acontecer dentro de um hospital, correto? O termo correto é esse que está na tua camisa. Contenção física do paciente. Certo? Porque esse é um termo, se existe 2 órgãos que regulamentam a contenção física, enfermagem e medicina. Está lá dito. Se você entrar no COFEM, lá diz, são 5 pessoas para segurar uma. Tem procedimento lá, o procedimento está lá. Está escrito, 5 pessoas para segurar uma. Vai no site do COFEM. Conselho Federal de Enfermagem. Está escrito lá. De medicina. São esses profissionais que deveriam fazer. Até tem uma pergunta que eu jogo para todas as pessoas que eu faço o curso. O seu conselho fala que você deve fazer uma abordagem física? Sim ou não? Não. E aí, você faz ou não faz? Vamos pontuar. Quem trabalha com crianças com deficiências, crianças com alguma necessidade especial? Quais são as escolas que trabalham com isso? Papai? AMA. São institutos específicos, que trabalham específico com pessoas com deficiência. Sim ou não? Então essas pessoas com deficiência, elas podem entrar em crise nessas escolas, correto? Porque ela atende pessoas. Sim. Quem trabalha nesses ambientes? São todos eles da área da saúde ou tem área da pedagogia lá que são professores? Pedagogia também.
Agora pergunta, o Conselho de Pedagogia fala sobre abordagem? Provavelmente não. Eu não encontrei. Mas se esse aluno entrar em crise lá, ele vai ligar para o SAMU, mas se precisar fazer alguma coisa para salvaguardar a vida dele, eles não vão ter que fazer? Mas se tu imagina se nem os da saúde todos têm a técnica, imagine pedagogia. Curso técnico de enfermagem. Eu pergunto assim, o que vocês aprenderam no módulo? Ah, a gente aprendeu que existem as crises, que precisa fazer isso e tal. E aí, o que vocês fazem quando acontecer? Bem, a gente sabe que muitos cursos, não é só na área da saúde, sim. tem essa carência. Mas eu vejo da seguinte forma, se a minha instituição trabalha com um tipo de função que precisa dessa habilidade, a instituição, se ele não tem informação, eu preciso dar esse treinamento. Porque senão, se um dia precisar, essa pessoa não sabe fazer. Certo ou errado? Certo. Então nós temos que parar para pensar dentro dessa característica. Se o hospital... Ah, mas eu não tenho ala psiquiátrica aqui. Eu não preciso ter meus enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas, farmacêuticos, quem trabalha médico, eles não trabalham, não tem ala psiquiátrica aqui. Mas peraí, não tem um pronto atendimento? Não tem um pronto socorro? Hoje, uma criança, um adolescente, um adulto, com qualquer transtorno, síndrome do pânico, enfim, se essa pessoa entrar em crise no hospital, não vão ter que fazer uma abordagem? Aí eu pergunto, se você não tem treinamento para isso, você vai fazer como? Cada um vai fazer do seu jeito. Chama o vigilante. Não, qualquer um vai fazer do seu jeito. Se fizer do jeito de machucar. Eu nem vou entrar nesse assunto mais profundo, porque essa é a realidade, e é a realidade em todos os lugares. Se a área da saúde tem essa dificuldade, deixa eu te perguntar, você imagina a educação? Gustavo, que é um... É um assunto... É denso, sério, é amplo. É amplo, tanto que eu não achei... Eu sempre gosto de uma brincadeirinha, alguma coisa. Eu não me senti confortável em nenhum momento devido à seriedade da sua. É sério? E a ideia não é apontar dedo pra ninguém. Não. Nós temos que buscar ajuda, gente. Eu aproveito esse meio de comunicação aqui para falar assim, precisamos nos unir para ajudar as pessoas. Conscientização mesmo. Entendeu? Então assim, nós temos que achar, se nós vamos achar alguma forma de como fazer para ajudar, seja só olhando para a pessoa e a gente consegue resolver a situação, vamos orientar as pessoas para fazer isso daqui. Se a gente precisa de um apoio de um tal profissional, mas o que não dá para fazer é continuar isso e não fazer nada. Só levantando alguns pontos que eu tirei de alguns sites. Tá? Vídeo denuncia criança com TDAH sendo agredida por professora. Poder Judiciário de Santa Catarina. Município indeniza aluno agredido por colega especial no recreio de escola pública. Professora foi agredida por aluno com deficiência, será indenizada. Distrito Federal terá que indenizar em 50 mil professora agredida por aluno especial. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E aí, nós vamos esperar morrer alguém para fazer alguma coisa? Gente, por favor, a sociedade tem que se mobilizar. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas sendo, sem querer, né, lesionadas e tudo mais, e a gente precisa nos unir de alguma forma, principalmente que a lei fala, deixa eu achar rapidamente que fala do poder público aqui, direito à vida, artigo 10, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Parágrafo único, em situação de risco de emergência, o estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Aqui está dizendo que é o poder público que tinha que estar dando as regras. Está dizendo, é a lei federal dizendo que é o poder público. Então nós precisamos que o poder público da nossa cidade faça alguma coisa, gente, para ajudar. Também, só aproveitando esse poder público, campanhas que mostrem para a população o quanto deve dar importância a esse assunto, né? Eu acho que a partir do momento que a população entender que aquilo é um assunto delicado, um assunto que deve ter atenção, vai facilitar muito também para eles se tratarem, né? Na primeira conversa que eu já tive com o Marcos lá, e agora, depois dessa 1 hora da gente junto, teve muitos esclarecimentos, mas tem muita dúvida. Muita dúvida no sentido de
que vamos fazer? Eu acho que não ficou dúvida nenhuma depois desse bate-papo que algo tem que ser feito, né? Acho que essa dúvida ninguém ficou. Começa como? Quem? Uma coisa é certa, né, Marcos e Gustavo? Tem que ser das autoridades. Área de saúde, área de educação. E segurança. Então, é uma questão multidisciplinar. E vou dizer pro amigo o que acontece. Quantas pessoas vai numa ambulância do SAMU para atender uma ocorrência? 2, no máximo 3, correto? Às vezes vai um médico, técnico de enfermagem, enfermeiro. Quando existe uma situação que precisa fazer uma abordagem, eles pedem apoio para quem? A polícia. Só que daí nós temos alguém com uma formação entendendo essa pessoa com deficiência e temos alguém, que eu não sei qual é o conhecimento dessa Mas já ficou equipe, claro que são duas abordagens diferentes, né? Tá entendendo? Então, às vezes, em muitos casos, o SAMU, às vezes, vai deixar a polícia fazer a abordagem primeiro porque ele está com receio e medo, e eu não vou dizer que a gente não sente medo, Claro. mas se existe esse apoio de polícia e SAMU, a área da saúde, o SAMU tem que estar trabalhando em paralelo, trabalhando junto com a área da segurança, e eu não estou falando se é polícia militar, civil, todos eles, até o agente de trânsito, porque pode acontecer uma pessoa entrar em crise no trânsito. E não é difícil acontecer. Uma pessoa perdeu o equilíbrio, e aí está o agente de trânsito ali, a guarda municipal, polícia civil, polícia militar, qualquer um da área de segurança. E aí nós precisamos falar a mesma língua. Porque se tu tem um conhecimento que puxa para cá e eu tenho um conhecimento que puxa para lá, não vai dar ruim. E se tu não tem conhecimento nenhum, pior aí. Ou até, sei lá, cara. Sei lá, é complexo. É complexo. Então, assim, ó, quando a gente ministra esse treinamento, a gente fala assim, ó, quanto mais pessoas conhecem, melhor. Qual é o objetivo da abordagem? Quando a pessoa se coloca em risco. Se não, a gente tenta conversar, trabalhar com ela, o manejo verbal. Então, precisa conhecer sobre esse processo. É claro que hoje, muitas vezes, eu dou o treinamento da abordagem física. Ah, mas como que deveria ser o protocolo na escola? Eu falo assim, eu vou ser bem sincero, não é eu, Marcos, que tem que fazer isso. Isso é uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar vai criar para o ambiente escolar, que é diferente do ambiente, por exemplo, do urgência e emergências que acontece, o SAMU vai atender na rua, vai atender em qualquer ambiente. Nós estamos falando de uma área educacional. Essa equipe vai montar isso daqui. E essas abordagens, eu acredito, é uma sugestão minha, de conversar assim, olha, primeiro essa aproximação com a família de entender a necessidade desse aluno. Porque se a família fala, olha, meu filho se desregula, mas se tu dá esse ursinho para ele se acalma. Por que não falou isso antes? Por que não tinha essa proximidade? Opa, então eu já sei que essa criança tem essa característica, gosta disso. Às vezes, o aluno, a família, foi no médico, trocou de medicamento e não avisou a escola. Toda troca de medicamento tem reações. Sim. Então, primeiro essa aproximação. Trabalhar a educação inclusiva na escola. Eu sei que hoje já se acontece, mas tem outros parâmetros que não acontecem. Conversar com essas crianças, os pais das famílias atípicas, falar sobre o que ocorre, o que não ocorre. Depois, trabalhar com os alunos quando ocorrer uma situação dessa. Começar, por exemplo, hoje eu já ouvi casos de amiguinhos que ajudam o aluno que está em crise a se regular. Os próprios alunos. Falei, cara, que legal. É isso aí. É isso aí. É isso. Esse é o cenário ideal, né? Meu, chega até arrepiado de ouvir uma notícia dessa, emocionante, que, pô, os próprios amigos veem que o colega está sofrendo ali e vão ajudar. Né? Seja no recreio, seja dentro de sala de aula. Depois, conversar com os pais das crianças, tipicamente, vamos dizer, normais, mas que não tenham nenhuma deficiência, para que eles possam entender esse processo que a sociedade está passando. E preparar os professores para a pior das situações. Por exemplo, já ocorreu de um aluno começar a se trancar no banheiro e se machucar, começar a se agredir, bater a cabeça na parede. Então, e o que a gente vai fazer? Vai esperar o SAMU chegar, e se demorar 7 minutos, ok, mas se demorar 1 hora? Ah, demorou 1 hora, o aluno se machucou, ficou ferido gravemente. E daí? Pode morrer, né? De quem é a responsabilidade nessa história? Devemos fazer algo ou não devemos fazer algo? Eu não estou dizendo que a gente deve ou não fazer algo, mas nós temos que chegar num consenso da melhor forma de ajudar essa pessoa que está em crise. Gustavão, cara, 1 hora voando. Eu falei que o assunto era... foi uma aula. Queria te agradecer, Marcos, né? Também fica à disposição, né, Gustavo, de colocar tuas redes sociais, teus contatos. Eu acredito que não será a primeira das nossas conversas, porque esse assunto ele é denso, ele é tenso também, por causa da nossa
ignorância em relação a isso. Então, a gente tem muito para aprender, então com certeza não será a nossa primeira conversa aqui. E, pessoal, agradecer a todos aí que têm nos acompanhado, mais essa aula, né? E friso novamente o que o professor falou, eu acho que o Gustavo também em algum momento, essa pauta não é específica, e caiu minha ficha logo, essa pauta é de todos. Todos nós somos responsáveis. Tem a questão legal, que diz isso, né? Tem lei, mas a gente tem uma questão cristã, moral, de estar preparado e ter empatia de, num caso, numa situação dessa, saber se comportar da melhor maneira possível. E a gente só vai conseguir isso com conhecimento e treinamento. Então, Marcos, fica à disposição aí, teus contatos, para dar também teus finalmente. Compartilhar, Ivan, assim, ó, tem um vídeo de uma criança se desregulando no aeroporto. Por quê? Porque a atendente demorou no processo de atendê-lo. Então, para toda a sociedade, essa mensagem: não julgue uma criança que às vezes parece ter um comportamento de mal educação, que aquilo é má educação. Você não está entendendo a realidade daquela mãe, daquela família. Então, se eu não sei o que está acontecendo, não julga, meu amigo. Não olhe o cisco do olho do outro, porque a trave do teu olho é gigante, querido. Às vezes na tua vida acontece coisa pior e você está julgando uma criança que está entrando numa situação de crise. Às vezes a mãe está tentando administrar da melhor forma possível. Então, o que a gente percebe, por que tem que ter uma fila prioritária para atendimento com pessoas? Não é porque essa pessoa merece ou desmerece algo, mas é porque a gente sabe, estudos mostram que se ela permanecer por muito tempo naquela fila, há uma probabilidade maior dessa criança ficar alterada, se incomodar e aquilo escalar por uma situação mais difícil, que tenho certeza que você que está julgando não está preparado para ajudar essa mãe se escalar por uma crise. Olhando nessa perspectiva, tem esse olhar empático de observar assim, o que eu posso ajudar? O que você pode ajudar às vezes é dando a tua vaga. Às vezes você não entende isso, não estaciona num lugar que é específico, isso né? Já é lei, não precisa nem falar sobre isso, mas é entender, se colocar no lugar do outro. Esse é o olhar amoroso que Jesus Cristo fala para todos nós. Show, Marcão. Gustavão. Isso daí, Marcos, te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? A gente sabe que sempre para estar aqui tá tendo que abdicar de alguma coisa do dia a dia. Vou te parabenizar porque realmente tomar posição para defender isso, ir atrás e tentar levar esse ensinamento para os outros, para como saber. Eu digo que se todo mundo soubesse um pouquinho do que o Marcos sabe nesse quesito, o mundo seria melhor. Teria uma sociedade muito melhor, né? Agradecer a Deus que está possibilitando que a gente grave mais esse programa. Agradecer aos nossos patrocinadores, Letícia Modas e Juquim Autopeças. Agradecer também a você que está aqui assistindo a gente, dando audiência. Qualquer sugestão a gente está sempre aberto, né, Ivan? Sempre. Pode vir também as redes sociais embaixo. Meu, se quiser seguir Marcão, contigo aí, cara. Instagram chama Contenção de Paciente, né? Tá lá, Contenção de Paciente. Nós temos um nome chamado Health Security, né? Que é saúde e segurança. A gente usa um termo diferente na área da educação, que a gente fala abordagens terapêuticas em situação de crise por desregulação mental, mas essa abordagem ela realmente veio da área da saúde. Então o nome é Contenção de Pacientes. Meu nome é Marcos Tavares, estamos lá. Se eu puder contribuir e ajudar, conte comigo. Tá? E se a gente puder explanar esse assunto, a gente tá junto para poder ajudar. Então, pessoal, bora seguir lá, né? @contenção de paciente. Já dei uma olhadinha ali, tem um conteúdo bem interessante mesmo. E é isso aí. Daí também seguiu o Podville, né? @Podville Oficial. Com certeza. Ivan.preus.sc e @Gustavo.sc também. Galera, promessa nossa do programa, desde lá, a gente tá no 4º ano, é isso, ó, cara. Trazer coisa boa. Aqui você não vai ver corte polêmico, não vai ver sacanagem com ninguém. É informação, é religião, é respeito, é Deus, é informação. É isso que Joinville precisa, sabe, né, Gustavo? E esse é o nosso propósito. Mais um dia, mais um programa onde eu saio com o coração cheio da certeza que o meu propósito, quando a gente começou lá, com o Gustavo continuando, hoje a gente atendeu mais uma vez. Marcão, brigadão mesmo, cara. Que Deus te abençoe muito, muito. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Até logo. Obrigado a todos.